pessoal, vamos falar sobre encargos sociais e encargos complementares. Para falar sobre o assunto, eu vou trazer duas referências, que um é o SINAP, né, Metodologias e Conceitos, e o outro é o livro de Aldo Doria, Como Preparar Orçamento de Obras. Certo? Então, o livro de Aldo Doria, na parte que trata do assunto, né, em relação a custo com a mão de obra, ele traz aqui os encargos sociais e traz toda a parte de conceito e como ele é calculado. Vocês podem observar no livro bem antigo, mas muito atual. E aí ele caracteriza cada um dos casos e explica, assim como o SINAP lá, né, nas suas metodologias. Vamos voltar para ele. É, ele traz aqui, né, os aspectos gerais, remuneração da mão de obra. Então, a remuneração da mão de obra, a gente tem que conhecer qual o custo da nossa mão de obra. O primeiro passo é abrir a convenção coletiva de onde vai acontecer o serviço e descobrir esses valores. Como eu estou no interior, então eu abri a convenção coletiva da minha região e aqui traz os salários de cada um dos colaboradores, certo? Eu vou utilizar o servente como referência, que ele tem um valor, né, de remuneração de 1.548,98, certo? Então a gente está tratando de encargos sociais e encargos complementares. Para deixar de forma prática, eu vou utilizar o software Orça Fácil e eu trouxe uma composição que dentro dela só tem um elemento, que é o servente. A gente está falando somente de mão de obra e esse servente dentro da composição ele tem essa descrição: servente com encargos complementares, certo? Abrindo novamente aqui, né, como se fosse uma caixinha, a gente vai ver o que, que tem dentro dessa composição. Então, aquele custo que a gente tem lá de remuneração dos encargos sociais, ele é somente da remuneração, é somente esse elemento aqui, o código 6111, com o custo de 15 e 17. Os demais elementos que compõem esta composição, eles são os encargos complementares. Então, para que um servente trabalhe, ele precisa né, se alimentar, do transporte, fazer exames, né, com certa recorrência, seguro de vida que algumas empresas fazem, as suas ferramentas, né, que ele vai utilizar no serviço em si, o EPI, e em muitas ocasiões algumas empresas trabalham, né, dão cursos, tem momentos de reunião, tem o DDS, então tem uma previsão também, né, de custo de capacitação. Se você for lá dentro, vai ter somente o custo com a mão de obra, que é o tempo que o servente vai estar utilizando para participar desse curso. Como pode observar aqui, então tem um coeficiente aqui, uma quantidade de horas para ele fazer curso. Então vamos voltar aqui para o orçamento. E lembrando que a gente está falando para esse serviço aqui. Então, para executar a limpeza de 1 metro quadrado de forno, o único elemento que eu vou utilizar, né, o único insumo, vai ser o servente. A gente trouxe aqui o livro, né, de metodologias com encargos sociais, que ele vai tratar da mesma forma que o livro lá de Aldo Doria trata. E aí, isso daqui é simplesmente para trazer o que a própria Caixa disponibiliza, que é uma tabela com os encargos sociais, certo? Essa tabela está aqui. E aí a gente tem, para a Bahia, né? Eu estou na Bahia, os encargos sociais com algumas considerações. Então, aqui, lá vai relatar, né, cada uma dessas siglas aqui e descrever uma a uma. E o valor, né, final vai variar em função da opção da empresa. Então, se ela opta por executar uma obra com desoneração ou sem desoneração. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo em 2025 e aí agora a desoneração da folha mudou e antes que tinha valor zero, a gente está tratando agora sobre a reoneração, que vai ter um valor gradativo que vai ir subindo ano a ano até atingir os 20% e acabar com a lei de desoneração da folha. Então, a gente tem duas possibilidades em cada um dos casos, né? Trabalhar com horista ou mensalista. E isso vai ser função do nosso orçamento. No nosso orçamento, a gente tem aqui o servente, vamos ver como é que a limpeza, vamos ver como é que está o servente relatado aqui dentro. Então tá a unidade de horas. Para cada 1 metro quadrado de limpeza, a gente tem um coeficiente de 0,007 horas para limpar 1 metro quadrado. Vamos aplicar aqui agora, para esse caso, vamos considerar a questão da sem desoneração, que é o mais comum.
e o encargo social para o horista seria 115,57. 115, então vou aplicar no meu orçamento aqui, 115,57. Eu vou fazer uma pausa para abrir aqui um paralelo de como calcular esses encargos sociais. Então, esse daqui é o encargo social que a Caixa disponibiliza. Alguns elementos aqui eles serão comum a todas as empresas. O INSS, se a empresa opta pela não desoneração da folha, ela sempre vai pagar 20% de INSS, e se ela opta pela desoneração, ela paga 5%. Porém, esses elementos aqui, SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE e Salário Educação, eles são chamados rúbricas e depende se a empresa é optante ou não pelo Simples Nacional, certo? Então vamos referenciar isso daqui também. Deixa eu ver onde é que está. Aqui, se a gente for no site da Receita Federal, ele traz um texto aqui gigantesco, e toda vez que for demonstrar aquelas rúbricas lá, né, ele está em valor em outras entidades e fundos. Vai estar sempre 00, porque para a empresa optante pelo Simples Nacional não paga aquilo. Então a gente tem aqui até um site que eu achei bem interessante fazendo uma explicação sobre isso, e aí sempre que vai tratar, né, de empresas com Simples Nacional, nesse caso aqui era uma para não desonerado, né, por isso que está 0 aqui. Então ele traz este elemento aqui, ó, Senat, Sebrae, SESC, INCRA com 0, Salário Educação 0, que depende também da tipologia da empresa, né? No caso de construção civil, vão ser aquelas que estão relatadas nesse arquivo aqui, né? SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE. Então os encargos sociais eles variam, né, para esse aspecto aqui de cima na parte A, em função se a empresa é optante pela desoneração da folha ou não, e se a empresa é optante pela desoneração ou não, ou se ela é simples nacional ou não. Os elementos do grupo B e C, eles são personalísticos. O que isso quer dizer? Então, eu vejo várias empresas apresentando nas suas propostas sempre um encargo igual ao que o órgão coloca. E não é bem assim. Por exemplo, a licença paternidade, isso daqui é feito com base naquele livro de metodologias e é um cálculo estatístico, né, paramétrico, que vai funcionar para uma grande maioria, mas outras empresas podem ter percentuais diferentes. Então, o repouso semanal remunerado, feriados, por exemplo, aqui dias de chuva, aí aqui embaixo tem informação de dias de chuva pelo INMET. Esse daqui que a gente está trabalhando na Bahia, a Bahia é imensa. Então, os dias de chuva, eles podem variar dentro do próprio estado. Então, da parte B e C, a gente vai ter como eu falei, né, personalístico. Se você tem dados suficientes, você sabe se a sua empresa vai ter aquele encargo ou não. Por exemplo, o próprio salário maternidade. A gente está falando de obras de construção civil, tem empresas que têm mulheres trabalhando e tem empresas que não têm. Então, para as empresas que não têm, seriam sempre 0%. Então, por esse vídeo é isso. Eu vou gravar um próximo vídeo relatando como calcular, né, e corrigir o custo para esse valor que é apresentado aqui, né? A gente tem um valor de 24,37, mas a gente tem também o custo horário de 15,17. Deixa eu só gravar uma prévia aqui. Na convenção coletiva, a gente tem como o salário do servente, né, que tá informando aqui 15,48,98. Se a gente dividir pela quantidade de horas que ele trabalha no mês, a gente teria o valor de 7,04. Levando em consideração o encargo social para o horista, que é essa consideração aqui, então quanto é que seria, quanto deveria ser o valor naquela proposta, naquele orçamento? Isso daqui vezes 2,15 para poder chegar. Cadê 15,57? O valor, né? Então tá certinho. Então, o que está apresentado na proposta do SINAP, né, 15,17, coincide com o cálculo. Mas, se as empresas, né, não têm esta configuração de encargo,
se ela muda o regime de desonerado para não desonerado, se ela apresenta um encargo diferente, os valores que ela vai colocar na sua proposta vai ser diferente.